Hello galera, tudo bem com vocês? Vou estar aqui fazendo mais uma análise da Shonen Jump, falando sobre a edição de número 3, referente já ao ano de 2025. Tivemos alguns destaques e principalmente porque estamos chegando em uma nova leva, então sempre é bom a gente analisar quais são os mangás que podem estar deixando a revista. Vou falar exclusivamente sobre isso, né? Um dos pontos principais aqui desse vídeo que eu quero destacar. Então, sem enrolação, vamos lá. Na capa tivemos o Madano Witch, que recebeu sua primeira capa desde a sua estreia, que não faz tanto tempo assim, né? O que é algo bem interessante. Inclusive saiu já a capa do volume 1. Páginas coloridas tivemos para o Yozakura Family e o No Exorcist, como também tivemos para o One Shot, que é o Irengai. Novatos temos o Seedcraft e ausente tivemos o One Piece. Agora, Huri Dragon ele só é publicado na versão digital aí, por isso ele não aparece na Tóquio, mas ele ainda é publicado na Shonen Jump. Mas entre os mangás ranqueados nessa edição foram no total 15 mangás. Já peço que você deixe o seu like e se inscreva para assim ajudar ainda mais no crescimento do canal, sua ajuda é sempre muito importante. Na última posição tivemos o Hakutaku, que já é um mangá que já está praticamente cancelado, né? Não está oficialmente, mas o nível de popularidade é bem baixa, o que já coloca o mangá nessa situação. O primeiro já com 100% de chance de ser cancelados, não confirmado, mas não vai escapar. Na 14ª posição encontramos o Negai no Aço, que eu acredito que vai sobreviver, mas acho que o mangá ele pode melhorar, ele precisa melhorar, né? Talvez a revista queira investir um pouco mais nesse mangá, pelo menos por enquanto, mas vamos ver se esse investimento vai dar certo. A posição foi bem baixa, mas não vem prejudicando o mangá. A 13ª posição encontramos o Kill Blue, e agora sim encontramos um mangá que tá um pouquinho preocupante, não diria preocupante, mas pode ser que o mangá ele não dê certo na revista daqui pra frente. Atualmente no mangá não parece que o mangá está se encaminhando para um final, o que pode ser algo até legal, porque já despreocupa, assim, vamos dizer, né, o mangá não entra em risco de cancelamento. Mas é um mangá que sim tem preocupações, eu acho que ele precisa melhorar, senão na próxima leva que vai estar chegando, pode ser ele que vai chegar ao final. A 12ª posição encontramos o Delos e o Samurai, recebeu posições altas nas últimas edições, mas aqui ficou nas últimas, não tem nenhuma preocupação com respeito à obra. E a 11ª posição encontramos o Rimaten, que é a mesma situação, ele não tem preocupação com respeito à popularidade, nem nada do tipo. Acredito que a revista quer investir um pouco mais no mangá, mas ele e Delos e o Samurai são dois que acabaram ficando na posição um pouco mais baixa. Mas não tem preocupações nenhuma, né? Agora, na 10ª posição, Jojo Senpai, ele acabou ficando nessa posição, o que não é algo estranho, né? O mangá recebendo posições um pouco mais baixas, algo normal de certa forma. Eu já falei algumas edições atrás que eu acredito que o mangá pode ter chance de cancelamento, mas talvez agora, vendo um pouquinho as coisas andando, né? Talvez a situação fique um pouco mais tranquila para ele. Não melhore, mas pelo menos salvo ele por enquanto. Ele e Kill Blue pode ser os mangás que por enquanto vão tá se salvando, mas tudo pode dar errado também, né? Eu falei algumas coisas nas edições anteriores que existe mais chance de Kill Blue do que Jojo ser cancelado, mas pode ser que os dois se salvem, pelo menos nessa próxima leva aí pros dois mangás. Agora na 9ª posição encontramos o Shinobi Goto, ficou numa posição um pouco mais baixa na edição anterior, que poderia complicar um pouco a situação do mangá, poderia fazer com que o mangá se tornasse um mangá preocupante, né? E de riscos de cancelamento, mas talvez não é o momento dele ainda, né? Algumas coisas vêm acontecendo na revista que podem salvar ele. Isso também é o que vem salvado, pelo menos vai salvar por enquanto Jojo Senpai e talvez até o próprio Kill Blue, dependendo da quantidade de mangás que podem estrear na próxima leva, né? Vou falar isso durante o vídeo para você entender um pouco mais. Shinobi Goto vai se salvar nessa edição, principalmente porque o mangá é muito novo ainda, né? Então acredito que ele não tem chances de cancelamento. Mas agora para a 8ª posição encontramos um dos principais pontos que eu gostaria de destacar aqui nesse vídeo, que é o Undead Luck. Ele e o Sakura Family. Aproveitar que o Sakura Family teve a página colorida, então não vou comentar ele, então não tem como comentar ele durante a toque. Vou adicionar os dois aqui já para discutir um pouco mais sobre isso. O Sakura Family ele recebeu a página colorida. Nesse capítulo dessa edição, fechou os conflitos, aparentemente. O autor ele quer agora desenvolver só um epílogo final agora, né? Igual foi Boku no Hero, e aí só fecha a história. Já com Undead Luck as coisas são um pouco mais diferentes. Eu vi algumas coisas referente à obra que talvez se encerre já na próxima edição. Não acredito, eu pelo menos não consigo enxergar o mangá se encerrar na próxima edição. Não que eu tô dizendo que o mangá ele vai demorar muito para ser encerrado, mas se for para encerrar, talvez a mesma, um pouquinho mais que Yozakura Family, quantidade de capítulos. Porque eu tô acreditando que Yozakura Family pode se encerrar em 3 capítulos. Mas por que exatamente esse número? Porque vai ser exatamente a quantidade de capítulos que resta para ele fechar exatamente um volume, que no caso seria
total volume de número 29. O mangá tá atualmente com 27 volumes. A gente tem que pensar dessa forma, né? Os capítulos são lançados para compilar um volume certinho. Então, para compilar a quantidade exata de capítulos para dar o volume 29, restam só 3 capítulos aí, sendo que cada volume tem em torno de 8 capítulos. Espero que vocês estejam pegando o raciocínio aí. Tô tentando explicar da forma mais fácil que eu entendo, né? Mas o Sakura Family, acredito que ele pode se encerrar em no mínimo 3 capítulos. Então, se for para um Dead Deluxe ser encerrado, talvez seja por volta disso, entre 2 ou 3 capítulos, ou até 4. Mas acredito que vai ser entre 2 ou 3, se for realmente da forma que a obra tá indo, né? A obra tá se apressando muito. Muita coisa aconteceu em período muito curto, o que só dá o indício de que a revista tá querendo apressar mais o final. Diferente de Sakura Family, que a obra não tá sendo apressada. Tá chegando no final, mas não tá sendo de forma apressada, tá sendo de forma natural. Talvez seja um ponto de que talvez a revista até queria que a obra seja encerrada. Mas como a obra já tá se encerrando de forma natural, meio que as coisas deram certo, né? As coisas se alinharam. Então, Sakura Family e Undead Luck estão se encerrando e podem deixar a revista, deixando assim 2 vagas na revista para 2 mangás novos estrearem. Aqui agora a gente inclui outro mangá nessa lista, que é o Hunter x Hunter. Na semana passada, Hunter x Hunter ele entrou em ato novamente, né? Ele havia voltado entrando na vaga de Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen encerrou, abriu uma vaga e a revista encaixou Hunter x Hunter, que já estava voltando aí. Ele voltou na edição seguinte que Jujutsu encerrou e agora ele tá deixando a revista agora. Ele deixou já, no caso, né? A edição anterior foi a última que ele publicou antes da volta do hiato. Agora ele tá em ato novamente e acredito que só ano que vem, lá pro fim do ano ainda, ele vai voltar. Mas temos aí então, se Sakura Family e Undead Luck encerrarem, temos 3 vagas. E agora eu incluo outro mangá na lista, que é o Hakutako. Que, como falei no início do vídeo, o mangá tá se encerrando, porque a popularidade é muito baixa. É tudo muito fraco, né, na história. A própria revista inclui o mangá na última posição toda ou praticamente toda semana, o que já indica de que a revista não está nem um pouco afim de promover a obra. O que resta só um cancelamento. Então abrimos 4 vagas, o que poderia ser a quantidade máxima até então, eu acho, né, que a revista pode então colocar novos mangás. Não acredito que vai ser 5 mangás, porque se for 5 mangás, aí incluiria ou Chozo Senpai ou Kill Blue. E acredito que isso não vai acontecer, o que pode agora salvar Kill Blue e Chozo Senpai. Então, nessa situação, esses 4 mangás deixam a revista. Hunter x Hunter já deixou a revista. Então, temos aí uma leva, aparentemente, de 4 mangás. Pode ser que tenha menos mangás estreando? Pode ser. Mas mesmo assim, não tira o fato de que esses mangás que estão aí atualmente ou não vão deixar a revista, né? Eles vão sim se encerrar. Já tá tudo encaminhando para isso. Então teremos aí 3 vagas. Talvez a revista assim, pode somente encerrar as vagas dos mangás que foram cancelados, que é o Sakura, Undead e Hakutako. Hunter x Hunter continua com a vaga em aberto. Não sei, tem muitas teorias pra gente falar aqui. Quero que você deixe nos comentários o que você acha dessa hipótese, dessa teoria. Se os mangás cancelados vão ser esses ou não. Cancelados ou encerrados, né? Que o Sakura Family não acredito que vai ser por cancelamento. Vai ser por encerramento de forma natural. Já Undead Luck é uma situação bem triste, né? Provavelmente por conta dessa nova gestão da Shonen Jump, né? O editor-chefe agora, ele quer meio que renovar algumas coisas. Tirar algumas coisas, alguns mangás que talvez não dê certo no futuro. Pelo menos esse é o meu ponto. Comente o que você acha. Mas passando adiante, né? Tivemos aí o Witchwatch na 7ª posição, sem muita coisa pra te falar. Agora a 6ª posição, encontramos o Kagurabachi, que tá com volume novo lançando e vendendo muito bem. A expectativa é de que o mangá alcance 150 mil, como eu já falei, continuo repetindo, vendas absurdas, né? A estreia aí foi muito boa, vou falar isso na análise das vendas que eu vou fazer, então você já fique aí ligados. Se inscreva para você não perder nenhuma novidade, fora também entender quem serão esses próximos mangás que serão cancelados e as novas estreias. Com a 5ª posição encontramos o Exorcist no Kyoshi-kun, recebendo uma posição bem alta, né? Deu um pulo bastante em comparação às suas posições anteriores. A revista tentando, quem sabe, popularizar um pouco mais a obra, né? É interessante que Kyoshi-kun, ele sempre, na maioria das vezes, não toda vez, mas na maioria das vezes, ele sempre vem acompanhado de um mangá que recebe uma página colorida. Por exemplo, ele ficou do lado de Sakura Family nessa edição, o mangá que recebeu a página colorida. Quando tinha Hunter x Hunter, ele ficava por aí, ou em cima ou embaixo. Às vezes Rimaten também que ficava. Normalmente ele sempre tá por aí. Talvez seja uma forma da revista querer com que os leitores se interessem pela obra, né? E o que mostra que talvez a revista tenha interesse em promover a obra. Isso é muito interessante, muito importante aí. 4ª posição, Bokuto Roboku, recebendo posição alta, o que está se tornando um pouco mais natural, né? A 3ª posição, o Akane Banashi, continua em um arco aí interessante de flashback, entender um pouco mais sobre alguns personagens. Já a 2ª posição foi o Sakamoto Days, que também vem aí recebendo uma ótima promoção, principalmente com a chegada do anime aí que tá bem perto, né? Saem algumas informações mais sobre o anime, né?
em janeiro ele tá estreando aí. Espero que uma vendas altas, né, o crescimento em vendas esteja esperando por essa obra. Agora a primeira posição foi ocupada por Ao no Haku. Acho merecidíssimo, né? Ele vem recebendo posições altas, algo que já acontecia antes do anime estrear, mas isso é bem merecido, principalmente a primeira posição nessa edição. Eu acho que merece ainda mais no decorrer das próximas edições, né? Promover a obra ainda mais, isso é muito importante. Na próxima edição teremos uma edição dupla, que é a edição 4 e 5 da Shonen Jump, e não necessariamente a capa, né? Mas em destaque será One Piece, porque a capa normalmente são os protagonistas, e as páginas coloridas serão para Undead Luck, talvez, quem sabe, uma promoção para o final da obra, não sei. Normalmente alguns mangás recebem páginas coloridas para encerrar a obra. Será que seria a mesma coisa com The Deluxe? Teremos one shot também e de Gen Sentai Cyborg. Mas aí, para a próxima edição, se você quiser acompanhar, você vai ter que se inscrever, deixar seu like e assim para você ser notificado e ainda ajudar o canal a crescer cada vez mais. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.